E se eu te dissesse que você está vivendo como se tivesse duas vidas? Uma vida que você vive agora, do jeito que dá, no improviso, no automático, e outra vida muito mais bonita, mais forte, mais corajosa, que você jura que vai começar quando tudo se alinhar, quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, quando a cabeça estiver mais leve, quando o corpo estiver mais disposto, quando a motivação cair do céu como um sinal divino. Mas aqui vai uma pergunta que incomoda, porque ela não pede desculpa antes de entrar. Quantas vezes você já prometeu que ia começar e não começou? Quantas vezes você disse, segunda-feira eu viro outra pessoa? Quantas vezes você adiou uma conversa que podia salvar uma relação? Quantas vezes você deixou um sonho virar poeira dentro de você? A verdade é que ninguém acorda querendo desperdiçar a própria vida. Ninguém acorda e pensa, hoje eu vou me sabotar. Mas é exatamente isso que acontece quando você vive no depois. Porque o depois é confortável. O depois não cobra. O depois não te coloca diante da possibilidade de falhar. O depois te dá um anestésico chamado esperança. E esperança sem ação é só um jeito elegante de continuar parado. Você sabe o que precisa fazer. Você tem clareza. Você já anotou metas, já criou o plano, já salvou o vídeo, já comprou o curso, já fez lista, já se imaginou mudando. Só que quando chega o momento de agir, você se convence de que amanhã será melhor. E os dias viram semanas, as semanas viram meses, os meses viram anos. E um dia, você olha para trás e percebe algo assustador. Você não perdeu apenas tempo, você perdeu momentos. E momentos não voltam. Hoje, eu vou te contar a história de um homem chamado Gabriel. Um homem comum, inteligente, capaz, cheio de potencial, que quase perdeu tudo. Não por falta de talento, mas por confiar na mentira mais perigosa que existe. Eu faço depois. Antes de continuar, faz uma coisa rápida. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você está adiando há meses, talvez há anos. Eu leio os comentários. E eu sei que às vezes a pessoa não precisa de mais um vídeo. Ela precisa de um choque, de um espelho, de um empurrão na direção certa. Respira fundo. E vem comigo. Capítulo 1. O homem que vivia no depois. Gabriel tinha 29 anos. E ele não era um fracassado. Esse é o detalhe que torna tudo mais triste. Porque fracasso muitas vezes é falta de recursos. É falta de oportunidade. É falta de conhecimento. Mas o caso do Gabriel era outro. Ele tinha o que precisava. Ele só não usava. No trabalho ele era elogiado. Entregava bem, era inteligente, rápido, confiável. Só que era como se toda a energia dele estivesse reservada para manter uma vida funcionando, enquanto os sonhos ficavam trancados num quarto escuro dentro dele. Ele trabalhava num escritório comum, com rotina repetida, metas que não tinham alma, conversas vazias na copa, e a sensação diária de que estava trocando vida por salário. Mas ele dizia para si mesmo, é só por agora, é temporário, é só até eu lançar meu projeto. O projeto era uma ideia que ele carregava como se fosse uma joia, um aplicativo financeiro, algo que poderia ajudar pessoas, organizar vidas, mudar a realidade de muita gente. Ele sabia o que queria. Tinha rascunhado telas, pesquisado concorrentes, visto tendências, planejado recursos. O problema? O código era praticamente zero. Porque ele sempre escolhia um dia mágico para começar. Final de semana eu sento e faço. Só que, quando o final de semana chegava, o corpo pedia descanso, a mente pedia fuga, e ele se recompensava com distração. Além disso, Gabriel queria mudar o corpo. Ele não se sentia bem. Sentia o peso no joelho ao subir escadas, sentia a roupa apertar, sentia vergonha de fotos. E aquele incômodo silencioso de quem sabe que está se abandonando. Pagava a academia há meses, tinha ido poucas vezes, e repetia o mantra,
Segunda eu começo sério. Só que Segunda virou um personagem de ficção. E tinha mais. Ele queria aprender uma nova habilidade, expandir a mente, se provar capaz de disciplina. Comprou o curso, baixou o aplicativo, começou animado e abandonou na primeira semana em que o trabalho ficou mais puxado. O pior não era a procrastinação em si. O pior era o efeito colateral. Gabriel começou a não confiar em si mesmo. Toda promessa quebrada vira um pequeno corte na autoestima. E depois de centenas de cortes, você não sangra por fora, você sangra por dentro. E no meio disso tudo, existia ela. Uma mulher paciente, presente, que o amava de verdade. Mas ela se sentia como se namorasse alguém que estava ali e ao mesmo tempo não estava. No jantar, celular. No sofá, celular. No fim de semana, cansaço. Nas conversas sobre o futuro, depois a gente fala disso. E o pai de Gabriel morava sozinho, do outro lado da cidade, viúvo há alguns anos. Um homem quieto, que tentava não incomodar. Ligava uma vez por semana. Filho, vem almoçar comigo domingo? E Gabriel respondia com a voz mais automática do mundo. Não dá, pai. Essa semana tá corrida. Na próxima a gente marca. A próxima não chegava porque sempre existia algo mais fácil de fazer. Deitar, desligar a mente, se esconder do mundo. E, sem perceber, Gabriel não estava adiando compromissos. Ele estava adiando a própria vida. Capítulo 2. A ilusão do amanhã. A vida do Gabriel era governada por um ciclo silencioso e cruel. Ele não acordava pensando, hoje vou perder tempo. Ele acordava pensando, hoje eu sobrevivo, amanhã eu começo. Todo domingo à noite era um ritual de esperança, aquela sensação de recomeço que dura exatamente até a segunda-feira de manhã. No domingo, ele era quase um herói. Planejava, organizava, montava lista, prometia. Segunda eu acordo cedo. Segunda eu treino. Segunda eu abro o projeto. Segunda eu volto a ser quem eu devia ser. Ele ajustava o despertador para 6 da manhã, separava a roupa, deixava o notebook pronto, e aí o relógio tocava e naquele exato segundo uma guerra começava dentro dele. A primeira voz dizia, levanta, você prometeu. A segunda voz dizia num tom doce, quase carinhoso, só hoje não, só mais 10 minutos, você merece. E o cérebro adora você merece. 10 viravam 40, e quando Gabriel abria os olhos, já era tarde. O treino morria ali. Mas ele ainda acreditava que podia compensar depois. Saía correndo, café rápido, trânsito e irritação. No trabalho, ele vivia uma falsa produtividade. Abria e-mails, respondia mensagens, fazia tarefas pequenas e sentia que o dia inteiro era uma névoa, porque no fundo o trabalho era só um lugar onde ele gastava energia, para chegar em casa sem força nenhuma para construir o que realmente importava. E quando chegava em casa, 6, 7 da noite, ele dizia a frase que destruiu anos da vida dele. Eu vou sentar só 5 minutinhos. 5 minutos é a mentira mais sofisticada. Ele pegava o celular, um vídeo, depois outro, depois outro. A mente entrava numa zona de anestesia. Tudo ficava leve e vazio. E quando ele percebia, já era tarde. E a frase voltava. Amanhã eu faço. Amanhã sempre parecia possível. E por isso ele nunca fazia hoje. O que machucava não era a falta de resultado, era a consciência. Gabriel sabia que estava se afastando de si mesmo. E mesmo assim, repetia, porque existe um mecanismo perigoso no cérebro. Ele te faz sentir que adiar não tem custo, mas tem. O custo é invisível no dia e brutal quando vira ano. Capítulo 3. O dia em que tudo rachou. Foi numa sexta-feira à noite. Nada especial, nenhuma tragédia, nenhum grande evento. E talvez seja por isso que marcou tanto. Gabriel estava no sofá, como sempre. Uma série rodando, um lanche na mão, o corpo pesado. A mente desligada. A porta abriu, ela entrou, olhou para ele por alguns segundos, e esses segundos duraram mais do que deviam. E então veio aquele suspiro. Não era raiva. Raiva passa. Era cansaço. O tipo de cansaço de quem tentou demais. Gabriel, a gente precisa conversar.
Ele pausou a série, sem muita pressa, como se fosse só mais uma DR comum. Sobre o quê? Ela não sentou ao lado dele, sentou de frente, e isso foi como um golpe silencioso. Ela respirou fundo e disse: "Você lembra de quando a gente começou?" Gabriel sorriu, tentando aliviar. "Claro que lembro." E ela respondeu: "Você era diferente." A palavra diferente cortou. Ela continuou, com a voz firme, mas com algo quebrando por trás. "Você tinha planos, energia, olho brilhando. Você falava do seu projeto como se fosse inevitável. Eu acreditava em você. Eu acreditava na gente." Silêncio. E então ela soltou o que estava preso há tempo. "Mas passaram anos, e você continua no mesmo lugar." Gabriel tentou se defender, como todo mundo faz. "Eu sei, mas é que..." Ela não deixou. Não é que. Você adia tudo." E aí ela listou, um por um: o projeto, o corpo, as promessas, o pai, o relacionamento. E então veio a frase que Gabriel não estava pronto para ouvir: "Eu não quero namorar uma promessa. Eu quero alguém que faz. Eu quero alguém presente." Gabriel sentiu um nó no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. "Você quer terminar?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e esse silêncio dizia mais do que qualquer resposta. "Eu não sei," ela disse. "Eu só sei que eu não vou passar minha vida esperando você começar a viver." E quando ela se levantou e foi para o quarto, Gabriel ficou sozinho. A série pausada, o lanche na mão. E pela primeira vez em muito tempo, ele se enxergou de verdade. 29 anos. E o que ele tinha? Um trabalho que odiava. Um corpo que negligenciou. Um projeto que só existia na cabeça. Um amor morrendo. E um pai envelhecendo à distância. E uma pergunta ficou ecoando, como um trovão que não passa: o que eu estou fazendo com a minha vida? Capítulo 4. O encontro que muda tudo. Na manhã de sábado, Gabriel acordou com um peso estranho no peito. Não era ressaca, não era sono, era consciência. Aquela sensação incômoda de quem sabe que algo precisa mudar, mas ainda não sabe por onde começar. Ele ficou alguns minutos olhando para o teto, tentando se convencer de que tudo ia ficar bem. Mas pela primeira vez, essa mentira não colou. Gabriel não precisava de mais vídeos motivacionais. Não precisava de mais livros. Não precisava de mais planejamento. Ele precisava de algo que cortasse a ilusão pela raiz. Sem pensar muito, pegou o celular e começou a rolar a lista de contatos, quase no automático. Parou em um nome que não via há meses. Kendi. Um antigo mentor. Mais velho. Calmo. Do tipo que falava pouco, mas fazia cada palavra pesar. Gabriel hesitou. Sentiu vergonha. Sentiu medo de parecer fraco. Mesmo assim, escreveu: Kenji, aqui é o Gabriel. Faz tempo que a gente não se fala. Você teria um tempo para um café? A resposta veio rápida, quase desconcertante. Claro, amanhã, 10 horas, no café do parque. No domingo de manhã, Gabriel chegou antes. Estava sentado à mesa quando Kenji apareceu, caminhando devagar, postura ereta, olhar tranquilo, como alguém que não está correndo atrás do tempo. Eles se cumprimentaram. Kenji pediu chá. Gabriel, café. Então, Kenji disse com naturalidade: "O que te trouxe aqui?" E ali, sem ensaio, sem filtro, Gabriel desabou. Falou do trabalho que odiava, do projeto parado, do corpo negligenciado, do relacionamento à beira do fim, do pai distante. Kenji ouviu tudo em silêncio, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. Quando Gabriel terminou, respirando fundo, Kenji perguntou algo simples: "Você sabe o que precisa fazer para mudar isso?" Gabriel respondeu sem hesitar: Sei exatamente." Kenji inclinou levemente a cabeça. "Então por que você não faz?" E aquela pergunta caiu como um espelho quebrado. Gabriel tentou responder, mas não conseguiu. Kenji tomou um gole do chá e disse, com voz serena: "Porque você vive como se tivesse tempo infinito." Gabriel franziu a testa. "Você age como se o treino de hoje pudesse ser feito amanhã sem custo."
Como se a conversa de hoje pudesse ser empurrada sem consequência. Como se as pessoas que você ama fossem eternas. Kenji então se inclinou para a frente e completou. Mas não são. E ali, algo começou a rachar dentro de Gabriel. Capítulo 5. Você só tem uma chance. Kenji permaneceu em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que não é vazio, é pesado. Então ele falou. Existe um conceito antigo que diz que cada encontro acontece uma única vez. Gabriel ouviu atento. Mesmo que você encontre a mesma pessoa amanhã, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, não será o mesmo momento. Kenji apontou ao redor. Esse café, essa conversa, esse instante. Ele fez uma pausa. Já está morrendo. Gabriel sentiu um arrepio estranho. Kenji continuou. Agora pensa na sua vida. O treino que você não fez ontem, morreu. O estudo que você adiou, morreu. O tempo que você deixou de passar com quem ama, morreu. E o cérebro faz algo cruel. Ele te convence de que sempre haverá outra chance. Mas não há. Há apenas outras circunstâncias. E circunstâncias não substituem momentos perdidos. Gabriel engoliu seco. Mas eu sempre penso que vou compensar depois. Kenji assentiu. Essa é a armadilha. Ele respirou fundo antes de dizer. Quando você procrastina, não está adiando tarefas. Está enterrando pedaços da sua vida. Aquelas palavras atingiram Gabriel com força. Ele pensou no pai. Pensou no olhar cansado da mulher que amava. Pensou nos anos escorrendo pelos dedos. Então eu já desperdicei minha vida? Gabriel perguntou, quase num sussurro. Kenji balançou a cabeça negativamente. Você desperdiçou alguns anos. Fez uma pausa. Mas ainda tem hoje. Ele olhou diretamente nos olhos de Gabriel. E hoje é tudo que você realmente tem. Gabriel sentiu algo diferente surgir. Não motivação exagerada, não euforia. Era clareza. Crua. Inescapável. Kenji finalizou. A pergunta não é o que você fez até aqui. A pergunta é, o que você vai fazer com este momento? Capítulo 6. Pequeno. Ridiculamente pequeno. Gabriel permaneceu calado, absorvendo tudo. Ele esperava uma fórmula complexa, um método elaborado, algo grandioso. Kenji, percebendo isso, sorriu de leve. Você acha que precisa mudar tudo de uma vez? Gabriel assentiu. E é exatamente por isso que você não muda nada. Kenji apoiou o copo na mesa. O seu cérebro não é preguiçoso. Ele é eficiente. Gabriel franziu a testa. O cérebro foi feito para economizar energia. Tudo que parece grande, difícil ou demorado, ele evita. Kenji continuou. Quando você pensa em mudar de vida, seu cérebro enxerga dor, esforço, desconforto. Então ele ativa o freio. Gabriel reconheceu aquilo na hora. Então o que eu faço? Kenji respondeu sem hesitar. Você começa pequeno. Fez uma pausa. Ridiculamente pequeno. Gabriel riu de nervoso. Pequeno quanto? Pequeno o suficiente para você não conseguir inventar uma desculpa. Kenji explicou. Não é sobre mudar a vida. É sobre começar. Uma linha de código. Um exercício. 2 minutos. Só isso. Mas isso não vai mudar nada, Gabriel disse. Kenji sorriu. Vai mudar tudo. Ele explicou. O maior obstáculo não é continuar. É começar. Quando você reduz o começo ao mínimo possível, a resistência desaparece. E quando você começa, o movimento faz o resto. Kenji se inclinou novamente. Você não precisa de motivação para 2 minutos. Você só precisa decidir. Gabriel ficou em silêncio, sentindo algo diferente se encaixar. Kenji finalizou. Hoje, você não vai mudar sua vida. Hoje, você vai apenas provar para si mesmo que é capaz de agir. Ele se levantou. Faça isso hoje. Amanhã, você decide de novo. E naquele instante, Gabriel entendeu algo fundamental. Ele não precisava de um plano perfeito. Ele precisava de uma ação agora. Capítulo 7. O primeiro dia.
Gabriel voltou para casa naquele domingo com algo diferente no peito. Não era empolgação. Não era aquela motivação explosiva que dura 2 dias e desaparece. Era algo mais silencioso, mais sólido. Clareza. Ele abriu a porta do apartamento devagar. O lugar parecia o mesmo. Sofá, mesa, televisão. Mas ele não era. Ela estava sentada, lendo. Gabriel se aproximou sem o celular na mão. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela levantou os olhos, surpresa. Não pela frase, mas pela presença. Eu sei que eu prometi demais e fiz de menos, ele disse. E eu sei que você não confia mais em promessas. Ele respirou fundo. Então eu não vou prometer mudança. Eu vou prometer presença. Ela ficou em silêncio. Hoje, ele continuou. Eu vou trabalhar no meu projeto. Nem que seja por 2 minutos. E amanhã, eu faço de novo. Ela não sorriu. Não comemorou. Mas algo mudou no olhar dela. Eu não preciso de discursos, ela respondeu. Eu preciso ver. Gabriel assentiu. Naquela noite, às 9 em ponto, ele sentou diante do computador. O arquivo estava lá, fechado havia semanas. Ele abriu. O cursor piscava na tela, quase provocando. Gabriel sentiu vontade de fechar tudo, de dizer amanhã, mas lembrou, não era sobre terminar, era sobre começar. Ele escreveu uma linha, uma só. Salvou, fechou. O coração bateu diferente. Não porque aquilo mudaria o mundo, mas porque ele tinha vencido a voz que sempre dizia depois. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel foi dormir em paz. Capítulo 8. Presença. Os dias seguintes não foram mágicos. Não houve transformação instantânea. Não houve motivação constante. Houve cansaço. Houve dúvida. Mas houve ação. Alguns dias, Gabriel escrevia uma linha. Outros dias, escrevia 10. Teve dias em que não queria, mas fazia mesmo assim. Porque ele havia entendido algo essencial. A ação vem antes da motivação, e não o contrário. Pouco a pouco, algo começou a mudar fora do projeto. No jantar, o celular ficava longe. As conversas duravam mais. O silêncio deixava de ser desconfortável. Um dia, Gabriel ligou para o pai. Não para se justificar, não para prometer, só para dizer: Pai, vamos almoçar juntos domingo? Do outro lado da linha, um silêncio longo. Depois uma voz emocionada. Claro, filho. No domingo, quando o pai chegou, estava arrumado demais, como se aquele almoço fosse raro. E era. Gabriel percebeu algo doloroso. Ele tinha passado anos vivendo como se tudo fosse repetível. Como se as pessoas estivessem sempre disponíveis. Como se houvesse tempo infinito. Mas não há. E presença não é estar no mesmo lugar. É estar no mesmo momento. Naquele almoço, Gabriel não pensou no trabalho, não pensou no projeto, não olhou o celular. Ele apenas esteve ali e entendeu algo que nenhuma produtividade ensina. Agir sem presença constrói coisas. Agir com presença constrói vida. Conclusão: você só tem uma chance. Agora deixa eu te perguntar, de verdade, quantos momentos você já enterrou no depois? Quantos sonhos estão esperando uma coragem que você insiste em adiar? Quantas conversas importantes você empurrou com a barriga achando que teria tempo? Você vive como se tivesse 2 vidas. Uma que você vive agora, no automático, e outra que você promete começar quando tudo estiver certo. Mas deixa eu te contar algo que ninguém gosta de ouvir. O momento certo não existe. A motivação perfeita não chega. O amanhã é só uma ideia. A única coisa real é agora. Cada dia que passa sem ação não é neutro. Ele cobra juros. Ele rouba energia. Ele enfraquece a confiança que você tem em si mesmo. E um dia, se você continuar adiando, você não vai sentir um grande choque. Você vai sentir algo pior. Arrependimento silencioso. A sensação de que você poderia, mas não foi. Mas aqui está a boa notícia, e ela é poderosa. Você não precisa mudar sua vida hoje. Você só precisa agir agora. Escolhe uma coisa, a menor possível.
ridiculamente pequena. Abrir o arquivo, vestir a roupa de treino, escrever uma frase, fazer uma ligação. 2 minutos. Só hoje. Porque hoje é o único dia que existe. E quando você tropeçar, porque vai tropeçar, você não desiste. Você só não tropeça 2 dias seguidos. Porque tropeçar é humano. Desistir é uma escolha. Você não está construindo resultados. Você está construindo identidade. Está deixando de ser alguém que sonha para se tornar alguém que faz. E no fim, a vida não é medida por grandes conquistas. Ela é medida por momentos vividos de verdade. O tempo com quem você ama. As pequenas vitórias diárias. A coragem de agir mesmo sem vontade. Você só tem uma chance. Esse momento. Não desperdice. Agora comenta aqui embaixo. Qual é a menor ação que você vai tomar hoje? Não amanhã. Hoje. Porque este instante nunca mais volta. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.